Oi, tudo bem com vocês? Olha, nós juntinhos aqui novamente, hoje para falar um pouquinho sobre a raiva. Já deixei um vídeo aí curto no canal, chamando você para essa aula de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre como lidar com a raiva e o que a raiva nos traz, certo? Quais são as consequências da raiva? Essa aula está no livro do projeto de convivência e é a aula 15, certo? Então, você gostou? Se você gostou desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Você que já é inscrito, compartilha aí com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo e vem comigo! Saber como controlar a raiva. Diante da situação que tirou você do sério, pode não ser tarefa fácil. Quando alguém fura a fila na sua frente, ou te fecha num trânsito, ou fala algo que você não fez, conta algo sobre você que não aconteceu, sei lá, alguma coisa que te tira do sério, o seu corpo muda, você sente algo estranho no seu corpo, você sente o rosto quente, parece que o seu sangue está fervendo, você sai totalmente do controle. E a reação é tão rápida que você precisa imediatamente identificar aquele sentimento e procurar ter um controle sobre isso. Embora a raiva seja uma emoção que pode ser interpretada de forma negativa, ela também pode agir de forma positiva. Lembra que eu falei no outro vídeo? Quando alguém fala algo sobre você negativo, fala que você não é nada, você não pode isso, você não pode aquilo, use aquilo que a pessoa te falou para você fazer o contrário. Procure não dar motivo para aquela pessoa ter razão. Se a pessoa falou que você não vai conseguir, corra atrás para você conseguir. Se a pessoa falou que você não é capaz, mostre para que você é capaz. Primeiro mostra para você mesma e depois para aquela pessoa. Porque primeiro você precisa mostrar para você. Você precisa primeiro falar consigo mesma, identificar aquela raiva, aquele sentimento que você está sentindo e procurar controlar. E use sempre o lado do bem. Não use a raiva para o lado negativo. Use como se fosse degrau para você subir. As pessoas possuem grande dificuldade de usar a raiva da forma positiva. Prefere usar da forma negativa e aí acaba magoando pessoas. Às vezes você fala coisa que você não deveria falar e depois você se arrepende, né? E às vezes não tem coragem de ir lá, já fica mais difícil porque você tem que pedir desculpa, então você já se magoou mais alguém e aí você já está ferindo sentimentos, ferindo pessoas, você está se adoecendo e adoecendo mais alguém. Hoje em dia, no mundo intelectual que nós estamos, né? Tudo mais fácil, qualquer coisa se manda uma mensagem ou se faz comentários aí pela internet. E as pessoas costumam a expressar sua raiva com xingamentos, com palavras ofensivas, muitas vezes nas redes sociais. E isso não é ético e nem faz bem para você e nem para a outra pessoa que você está com raiva e que você quer ofendê-la. O meu estudo de hoje foi tirado de um resumo do livro de Charles Spielberg. Charles é especializado
no estudo da raiva. Ele é um psicólogo e, segundo ele, a raiva é um sentimento emocional e a raiva pode ir da irritação moderada até a fúria cega, aquela capaz até de ferir o outro. Agora veja quais os transtornos que a raiva causa na nossa vida. Além de modificar o humor, de deixar nosso rosto, nosso físico feio, né? A pessoa com raiva ficar feia. Olha só uma pessoa com raiva. Que cara feia, né? Pessoa com raiva. Cara feia. Então deixa você com a fisionomia, o seu físico fica feio. Assim como fica feio por fora, por dentro adoece. E pode causar a palpitação mais forte no seu coração, pode te dar taquicardia, pode te trazer adrenalina tão forte que vai mexer com a sua pressão arterial. Eu não sou médica, mas eu estou passando aqui o que eu li no livro do Charles. De acordo com Charles, uma pessoa que vive enraivecida tem mais chances de desenvolver pressão alta, ter um ataque cardíaco. Também aumenta a pressão arterial, além de causar tontura, dor de cabeça, além de causar sensações de morte iminente. E é por isso que não devemos nos entregar aos impulsos raivosos e sair por aí brigando com o mundo. Use a raiva para você ter força e energia para você se defender. Não use a raiva para ofender alguém ou para machucar, para fazer mal a alguém. Use a raiva para o bem. Use a raiva para o lado positivo. Você sabia que os efeitos da raiva podem afastar as pessoas próximas, as pessoas que convivem com você, até mesmo as famílias? Às vezes se cansa daquele seu jeito e se afasta de você. E o que acontece? As pessoas que costumam ser raivosas, né? Essas pessoas acabam ficando isoladas, acabam ficando sozinhas e muitas vezes o primeiro que vai sentir é a depressão. E aí fica mais difícil. Não esqueça, quando a raiva passa a morar dentro de nós, nos causa sérios problemas. Portanto, controle aí o seu sentimento, respira fundo. Quando você se sentir ofendido, quando alguém te magoar, ou quando você sentir a raiva, identifique esse sentimento e use para o bem. Use para se defender, use como escada para você subir e use também para você mostrar para aquela pessoa que aquela atitude, que aquilo que ela pensou de você, ela estava errada, certo? Perceba se a raiva que você está sentindo, se ela está relacionada à atitude de alguém com você, ou se ela está relacionada à política, a futebol. Antes de irmos para o livro do projeto de convivência, eu vou deixar aqui só uma dica para você. Invista em autoconhecimento. Comece a fazer uma análise e procure identificar quando é que você sente a raiva. Ela está relacionada a quê? Ela está relacionada à política, à religião, a futebol. Ela está relacionada em convivência entre pessoas, em determinadas situações, no seu convívio, né? No seu trabalho, não sei, na sua escola, na sua casa.
Quando é que você sente esse sentimento? É preciso identificar e você começar a controlar, analisar as suas próprias atitudes. É a menor maneira de aprofundar-se nas suas emoções. Aula 15: lidar com a raiva. Os conceitos dessa aula são: todo mundo se sente irritado algumas vezes, mas ferir os sentimentos ou corpo de outras pessoas não é correto. É importante acalmar os sentimentos da raiva para não fazer algo prejudicial. Ser assertivo é uma maneira respeitosa para conseguir o que quer ou precisa. O objetivo dessa aula é que os estudantes serão capazes de usar o recurso contar para se acalmar em resposta às diferentes situações. Usar as habilidades de comunicação assertiva para conseguir o que quer ou precisa em resposta às diversas situações. Na aula passada, nós aprendemos mais sobre como se acalmar quando temos sentimentos fortes, falando consigo mesmo positivamente. Hoje nós vamos praticar como nos acalmar quando sentimos raiva. Na sala de aula, os professores vão fazer um exercício para o cérebro. Vão passar a bola e vão falar o nome dos sentimentos. Então, agora eu gostaria que você parasse um pouco e pensasse. Lembre daquelas carinhas e vamos nos lembrar, sabe, dos emojis. Vamos lembrar quais são os tipos de sentimento, né? Se você lembra das carinhas, você já lembra, né? Tem os sentimentos intensos e tem os sentimentos, né, que são felizes, né? Sentimentos de alegria, sentimento também de tristeza, né? A pessoa pensativo, a pessoa irritado, né? Tem os sentimentos bons e os sentimentos ruins. Então, pare e analise cada um desses sentimentos e analise o que ele te traz. Se ele te traz coisas boas ou se ele te traz coisa ruim. Então, de acordo com o que nos ensina aqui o projeto de convivência, ele está nos ensinando, toda vez que você sentir um sentimento intenso, que você estiver com raiva, que você estiver sentindo ansiedade, toda vez que você sentir qualquer sentimento negativo, a primeira coisa que você precisa fazer é falar em voz alta para saber que tipo de sentimento que você está sentindo. Depois que você identificar o sentimento, você tem que procurar se acalmar. E aí você tem que falar consigo mesmo, pedindo que você se acalme. Tem que procurar ser assertivo, procurar tomar as decisões corretas, certo? E depois você vai, em resposta àquela situação, você vai demonstrar para si mesmo que você está feliz, que você já conseguiu, você precisa acreditar que aquela situação já não existe mais, certo? Você vencer o sentimento, você precisa ser firme. Então, você tem que pensar, fazer um pensamento positivo que você conseguiu, que você venceu. Lembra da última aula? Lembra da última aula, quando falávamos de Leia, que ela usou o sentimento ao contrário e primeiro ela se acalmou e depois ela mentalizou que ela não era capaz, que os outros iam rir dela. Então, ela usou o sentimento do lado negativo e isso nós não podemos fazer. Aqui tem várias situações e eu gostaria de colocar para você.
Por exemplo, você é o último a chutar a bola no jogo e o placar está empatado. Você está preocupado, pensando se vai deixar a sua equipe perder. O que você vai dizer? Eu posso fazer isso. Use sempre para o lado positivo, certo? Aqui tem mais uma situação. Você é a primeira vez que você pegará o ônibus depois da escola e está ansioso sobre a possibilidade de perdê-lo. O que você vai dizer para você? Vai ficar tudo bem. Sempre é necessário falar consigo mesmo positivamente. É a sua vez de apresentar um trabalho e você se sente muito ansioso. Não consegue lembrar o que vai dizer. Foque e depois você diz, eu lembro. E você vai conseguir. A aula de hoje nós aprendemos mais como se acalmar quando temos sentimentos fortes, depois de usar o sinal de pare e nomear o que está sentindo. O que ajuda a se acalmar? A respiração abdominal, falar consigo mesmo de maneira positiva. Falar consigo mesmo de maneira positiva e ajudar a nos acalmar quando nos sentimos preocupados e ansiosos com alguma coisa. Quando você pode falar consigo mesmo positivamente durante a semana? O que você aprendeu com a aula de hoje? Eu gostaria que você comentasse. O que você aprendeu? O que a raiva causa em nós? Você aprendeu como lidar com esse sentimento? O que eu faço para me acalmar quando eu estou ansioso ou quando eu estou com raiva? O que eu faço? Aí eu vou aguardar o que você vai escrever aqui nos comentários. Muito obrigada a você que chegou até o final dessa aula. Não deixe de se inscrever no canal e um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!